Olá você, tudo bem? Bem-vindo de volta à nossa Biorevisão Enem 2024 e nesta aula o segundo bloco da revisão, questões de 8 a 14. Se ainda não está com o PDF das questões, disponível na descrição deste vídeo. Eu sou o professor Benipol, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, 8 a 12 questões de natureza da nossa Biorevisão Enem 2024. Continuamos. Vamos lá? Estamos de volta para darmos continuidade à nossa Biorevisão Enem 2024 de natureza. No bloco 1, resolvemos as questões de 1 a 7. Neste bloco 2, vamos então resolver as questões de 8 a 14. Beleza? Ora, a primeira questão que nós vamos resolver, que corresponde à questão 8 da nossa lista, é uma questão que envolve atividades hormonais, uma questão de fisiologia humana de sistema endócrino. E aí ele diz assim: o padrão de secreção de diversos hormônios respeita o ciclo circadiano e ou a necessidade de atuação desses hormônios, geralmente desencadeada por estímulos específicos. A regulação, por sua vez, ocorre por algum tipo de resposta que garante a manutenção do equilíbrio interno. Com relação às informações acima, assinala a alternativa que apresenta de forma correta o estímulo para a liberação do hormônio apontado e seu efeito nos órgãos-alvos, respectivamente. Da letra A, ele diz assim: insulina, diminuição da glicemia, ou seja, ele está nos dizendo que a insulina é secretada quando eu tenho diminuição da glicemia no plasma sanguíneo, é o contrário. É quando eu tenho o aumento da glicemia no plasma sanguíneo. A insulina ela é liberada exatamente logo após as refeições, quando o nível de glicose sobe. Então eu preciso de insulina para diminuir os níveis de glicose na corrente sanguínea, porque eles estão altos, não é verdade? E aí a insulina promove a entrada de glicose na célula? Sim. A insulina atua no fígado, fazendo com que essa glicose seja polimerizada para glicogênio, ok? Fenômeno este chamado de glicogênese, certinho ou não? E também aumenta a permeabilidade das células à entrada de glicose no seu interior. Por isso que a difusão da glicose para nível celular é difusão facilitada, né? Isso através de membrana, de proteínas específicas denominadas de permeases, beleza? Então, na verdade, não ocorre a liberação de insulina quando eu tenho diminuição de glicose no sangue, mas sim quando eu tenho o aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea. Então, por isso a alternativa A está incorreta. Na letra B, ele diz assim: o FSH ele será liberado por estímulo hipotalâmico pela liberação contínua de GnRH e a sua função está relacionada com a ovulação. Ora, ocorre a liberação do hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GnRH, sim, que promove a liberação do FSH, que é um hormônio gonadotrófico, daí ele citar o termo gonadotrofina. Mas a função do FSH não está relacionada com ovulação. A ovulação é função do hormônio hipofisário LH, beleza? Então, na mulher, o FSH estimula o amadurecimento do folículo ovariano, beleza ou não? O LH é o hormônio luteinizante, é quem é o hormônio da ovulação, que faz com que o ovário libere um ovócito de segunda ordem para a fecundação, ok? Só dando mais um adendo para você: se esses hormônios forem questionadas suas funções no homem, lembre-se, o FSH vai estimular a gametogênese masculina, a produção de espermatozoides ou espermatogênese, e o LH vai atuar nas células de Leydig do testículo, lá nos túbulos seminíferos, para a produção de testosterona, o hormônio sexual masculino.
beleza? Na letra C ele diz ADH, que é o hormônio antidiurético, que será liberado quando eu tenho o aumento da osmolaridade, beleza ou não? Levando ao aumento da reabsorção renal de água. Primeira coisa, a osmolaridade, tá certo? Essa é a alternativa correta, está relacionada à concentração de soluto em uma solução. O plasma é uma solução. O plasma, ele é constituído 90% de água e nele estão diluídos as células sanguíneas e muitas outras substâncias. E sempre que eu tenho o aumento da osmolaridade no plasma sanguíneo, libera-se o ADH para aumentar a permeabilidade das proteínas aquaporina que existem nos túbulos renais para que haja a reabsorção renal de água. O que isso quer dizer? Retira-se água então dos túbulos renais, que iria naturalmente compor a urina, e devolve ao sangue para diluir essa concentração, ou seja, diminuir essa osmolaridade. Beleza? Então está correto. O ADH é liberado quando eu tenho o aumento da osmolaridade, o que leva ao aumento da reabsorção renal de água. Show de bola? Letra D, extremamente importante, onde ele fala sobre o PTH. O PTH é um paratormônio, hormôniozinho liberado por 4 glândulazinhas, ok? Chamadas de paratireoide, que ficam lá em cima na região, posterior da tireoide, que é aquela glândulazinha do pescoço que libera os hormônios T3 e T4, que você já deve ter ouvido falar. E aí ele diz que o PTH, ou paratormônio, é liberado nas situações de hipercalcemia. Hipercalcemia, ele está se referindo ao quê? O aumento de cálcio no plasma sanguíneo. Beleza ou não? Só que não é isso. Esse hormônio será liberado quando eu tiver hipocalcemia, ou seja, diminuição dos níveis de cálcio na corrente sanguínea. Ora, professor, não entendi bem. Vamos lá. Olha só. A hipercalcemia refere-se ao quê? Ao aumento dos níveis de cálcio na corrente sanguínea. Nesse caso, eu preciso reduzir esses níveis de cálcio aos níveis basais, aos níveis normais. Aí, eu vou liberar o hormônio calcitonina, que é um hormônio da tireoide, que esse hormônio vai atuar nos osteoclastos, diminuindo a sua atividade. Professor, o que os osteoclastos fazem? Em linguagem simples para você entender, o osteoclasto ele destrói a matriz óssea, devolvendo o cálcio ao sangue. Assim como os osteoblastos, ok? Eles repegam o cálcio da corrente sanguínea por ação da calcitonina e depositam no tecido ósseo. Então se diz normalmente que o osteoblasto constrói tecido ósseo e o osteoclasto destrói a nível de matriz, porque essas duas células é quem vão manter os níveis normais de cálcio na corrente sanguínea, beleza? E aí, nos casos de hipercalcemia, você vai liberar a calcitonina. Nos casos de hipocalcemia, níveis de cálcio baixos no plasma sanguíneo, libera o paratormônio, que vai aumentar a atividade do osteoclasto, que vai então descalcificar o osso para devolver cálcio e fósforo à corrente sanguínea. Beleza? Então, por isso a alternativa D, ela fica consequentemente errada, beleza? Questão muito bem elaborada e muito bem pensada, onde dá para a gente falar várias coisas sobre as atividades do sistema endócrino. Questão de número 9, que é uma questão muito show de bola, ela diz assim: cada cariótipo a seguir relaciona-se a um indivíduo, 1, 2, 3, 4 e 5. O indivíduo 1 é 46 cromossomos, né? É um indivíduo diploide, ok? Agora XX, certo? É um indivíduo de sexo feminino. O indivíduo 2 tem 45 cromossomos e um cromossomo X. O indivíduo 3, 47 cromossomos XXY. O indivíduo 4, 47 cromossomos XY mais 21. E o indivíduo 5, 47 XX mais 18.
A partir da análise de cada cariótipo, refere-se que as alterações cromossômicas classificadas como monossomia e trissomia correspondem respectivamente aos indivíduos. Muito bem. Essa questão é uma questão que envolve as aneuploidias. Professor, o que é uma aneuploidia? A aneuploidia é o acréscimo ou a supressão de um ou mais cromossomos no cariótipo de um indivíduo. Isso leva a alterações genéticas, mutações cromossômicas importantes. Isso aqui está no grupo do estudo das mutações cromossômicas numéricas. Beleza? E aí, olha só. O indivíduo 1 é 46XX, o número de cromossomos normal na espécie humana é 46XX, então eu tenho aqui uma mulher normal. Beleza? Nada demais aí. O indivíduo 2, que é 45XX, é o indivíduo que tem 45 cromossomos porque ele sofreu uma supressão de um cromossomo, no caso, cromossomo sexual, ele é um indivíduo X0. Esse indivíduo apresenta uma monossomia, que é exatamente a redução de um cromossomo no cariótipo normal, e ele vai apresentar uma síndrome chamada síndrome de Turner, cujo indivíduo apresenta como sintoma clássico a baixa estatura e o pescoço alado, beleza? No indivíduo 3, ele tem 47 cromossomos, sendo XXY. Ele tem um cromossomo sexual a mais. Ora, se ele tem, em vez de um par de cromossomos, tem 3, então a aneuploidia que ele apresenta é uma trissomia, denominada de síndrome de Klinefelter, cujo sintoma clássico da síndrome é a elevada estatura do indivíduo e a ginecomastia, desenvolvimento de glândulas mamárias no homem. Guarde aí esses sintomas. O indivíduo 4 tem 47 cromossomos XY mais 21, ok? Então ele tem um cromossomo 21 a mais, ele tem consequentemente 3,21, e quem apresenta 3,21 tem uma trissomia, mais especificamente a síndrome de Down ou mongolismo, não é isso? Olhos mongóis, língua protusa para fora da boca, orelhas mal formadas, prega palmar e por aí vai um conjunto de sintomatologia clássica do indivíduo com síndrome de Down, que é a síndrome, por sinal, mais conhecida devido à sua longevidade. E uma característica marcante também do indivíduo com Down é a sua docilidade. São indivíduos muito dóceis, são indivíduos muito sociáveis, fácil de se integrar às outras pessoas, de fazer amizade, mas apresentam um certo retardamento mental considerável. Beleza? O indivíduo 5 tem 47, XX é de sexo feminino, mais 18. Ou seja, tem um cromossomo 18 a mais, caracterizando também uma trissomia, que é conhecida como síndrome de Edwards. E tem uma outra que não está citada aqui, que é a trissomia do 13, conhecida como síndrome de Patou. Ok? Então, olha só, dica para você. Temos aqui 3 síndromes importantes de cromossomo não sexual: a trissomia do 13, a trissomia do 18 e a trissomia do 21, e 2 aneuploidias, que são casos de alterações em cromossomos sexuais: a monossomia, que é a síndrome de Turner, e a trissomia, que é a síndrome de Klinefelter. Patou tem uma característica interessante na sua síndrome, que é o lábio leporino e o palato fendido. Síndrome de Edwards tem pés invertidos, cabeça alongada. Beleza? São as características mais clássicas das duas síndromes. E aí, o que ele quer aí na alternativa? A partir da análise de cada cariótipo, refere as alterações cromossômicas como monossomia e trissomia, corresponde respectivamente. A monossomia que nós temos aqui é só uma, é a síndrome de Turner. O resto é tudo o quê? Trissomia. E aí, na letra C, ele cita exatamente a monossomia, que é a síndrome de Turner, e o item 3, que é a trissomia, síndrome de Klinefelter. Ele podia ter citado também, tá certo, o indivíduo 4 e o indivíduo 5, como ele citou na alternativa A, mas 4 e 5, as duas são trissomias. Então ele pegou a monossomia, síndrome de Turner, e pegou uma das trissomias aí, e foi a síndrome de Klinefelter, resolvida então a questão. Beleza? Vamos então à questão 10. E o que diz a questão 10?
O desenvolvimento e a fabricação de RNA mensageiro para uso em aplicações terapêuticas e vacinas são relativamente simples, escalonáveis e extremamente rápidos. Com um prazo curto, desde o desenvolvimento à fase clínica e até a aprovação, a tecnologia do RNA mensageiro é uma opção atraente não apenas para a resposta a surtos de doenças infecciosas e pandemias, mas também para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para doenças com necessidades não atendidas. A tecnologia do RNA mensageiro usa sistemas de liberação não virais e oferece uma grande versatilidade à liberação de um RNA mensageiro no interior de uma célula, a liberação de um RNA mensageiro no interior de uma célula pode. Ora, liberar RNA mensageiro dentro de uma célula acarreta o quê? Ora, para que se usa RNA mensageiro? Para o processo de tradução a nível ribossomal. O ribossomo lê RNAs mensageiros, converte a informação de ácido nucleico em informações de aminoácido. Processo celular este denominado de tradução. Então é para isso que serve um RNA. E aí, na letra A, ele diz, induz a produção de um DNA alvo? Claro que não. Que passa a sintetizar proteínas terapêuticas ou profiláticas, agir como antígeno para desencadear uma resposta imunológica para fins de vacinação? Beleza ou não? Induzir a produção de um DNA alvo? Claro que não. Embora existam vírus, não é isso? Ok? Que podem ter o seu RNA transcrito para um DNA, que são os retrovírus. Mas não é o caso do nosso contexto aqui e a pergunta que ele está se referindo. Beleza? Então, veja só. O RNA mensageiro é um gene transcrito. Na célula ele será o quê? Traduzido. Beleza? Letra B. Modificar o DNA da célula hospedeira promovendo uma transgenia. Ora, transgenia se obtém quando você produz um DNA recombinante, que são DNAs que possuem sequências genéticas de espécies diferentes, e introduz esse DNA híbrido num determinado indivíduo. Aí sim você está fazendo um processo de transgenia. Aí ele diz, processo biotecnológico caracterizado por um hibridismo de DNAs, ok, útil para estimular a formação de anticorpos. Ora, todo RNA mensageiro ao nível de célula é encaminhado para a síntese de proteínas ao nível de ribossomos. Ele não vai exercer essa atividade aqui de transgenia, de biotecnologia, caracterizando DNA híbrido até aí, tudo bem, mas não é isso que vai acontecer quando eu pego um RNA mensageiro e introduzo em um organismo. Belezinha? Na letra C ele diz, induzir a produção de uma proteína-alvo que pode ter fins terapêuticos ou profiláticos e agir como antígeno para desencadear uma resposta imunológica para fins de vacinação. Absolutamente correto. Beleza? Esses RNAs que são utilizados nas vacinas chamadas de gênicas, um RNA mensageiro que nada mais é do que um gene transcrito, ele será lido, traduzido, aliás, pela célula numa proteína específica. Essa proteína funciona como antígeno, porque é uma proteína de um organismo patogênico qualquer, e quando essa proteína é liberada da célula, o sistema de defesa imunológico será induzido a produzir anticorpos contra essa proteína, que na verdade são anticorpos que, ao serem produzidos contra essa proteína, estão sendo produzidos contra o patógeno específico que possui o tal antígeno. E é esse patógeno quem provoca a doença, fazendo com que você fique então imune. Belezinha? Na letra D ele diz, modificar a composição dos ribossomos que passam de 70S para 80S, isso aqui também absolutamente nada a ver. Estimula a produção de antígeno com capacidade de inibir a produção de anticorpos. Ora, não há inibição da produção de anticorpos, muito pelo contrário, há o estímulo. Antígenos estimulam a produção de anticorpos. Beleza? Assim como antígenos estimulam a resposta imunológica humoral, síntese de anticorpos, é isso que os antígenos vão fazer, justificando a correta letra C e acrescentando, né, reforçando o comentário da letra E. Belezinha? Ora, questão de número 11.
A engenharia genética utiliza um conjunto de técnicas e tecnologias na manipulação do material genético. Entre essas biotecnologias está a tecnologia do DNA recombinante. Em relação a conceitos, aplicações e produtos da tecnologia do DNA recombinante, assinale. DNA recombinante é um DNA híbrido. Geralmente eles pegam plasmídios bacterianos, cortam utilizando enzimas de restrição e introduzem no corte um gene de interesse. Pega esses plasmídios, os bota de volta em bactérias e elas passam a produzir aquela tal substância que é de interesse clínico, beleza? Mas vamos lá. No item 1 ele diz: uma molécula de DNA recombinante consiste na criação de uma nova molécula de DNA a partir da combinação de sequências de DNA provenientes de diferentes fontes. Absolutamente correto. Eu pego, por exemplo, o gene da insulina humana, coloco lá num plasmídio bacteriano, pronto, eu tenho sequências genéticas de diferentes fontes. Introduzo numa bactéria, passo então a ter uma bactéria transgênica, produtora de insulina, porque aquele plasmídio bacteriano tem então a sequência para a síntese desse polipeptídeo, desse peptídeo de 51 aminoácidos que regula os níveis de glicose no sangue. Show? No item 2 ele diz: a tecnologia do DNA recombinante avançou nos últimos anos, mas ainda não há tecnologia para combinar DNA de organismos ou genes diferentes em laboratório. Aí, cara, errou completamente. Essa tecnologia ela é laboratorial, perfeitamente dominada pelos cientistas e todo dia se faz isso por aí, na produção de organismos transgênicos. Belezinha? Item 4. As vacinas inativadas e as vacinas vivas atenuadas utilizam inúmeros vetores recombinantes de RNAs mensageiros e transgenes. Ok? Falso. Essas vacinas inativadas é apenas o quê? Eu pego o agente patogênico, eu pego o patógeno e atenuo ele de modo que ele perca a sua virulência. Isso é muito utilizado com vírus. Por exemplo, como é que se produz vacina para poliomielite do modo tradicional? Sistema de ovo embrionado, onde você pega o vírus, introduz dentro de um ovo, esse vírus começa a contaminar as células do embrião que está no ovo, mata o embrião, mas ele reproduziu, pego esses vírus, coloco dentro de um outro ovo, vou repetindo isso por 100 vezes, 200 vezes, até que o vírus sofre tantas mutações que ele perde a sua virulência, capacidade de produzir a doença. Então eu uso esse indivíduo, um pedaço dele, como estímulo ao sistema de defesa imunológica aqueles anticorpos. É isso que vai acontecer com essas vacinas vivas atenuadas, beleza? 8. Uma das aplicações da tecnologia de DNA recombinante é a produção de diversas proteínas como hormônio de crescimento, a insulina, entre outros, claro, lógico, ok? A tecnologia é utilizada exatamente isso, para produzir substâncias que são essenciais clinicamente para serem utilizadas no tratamento de certas doenças. Beleza? Show de bola? Vamos então para a questão de número 12, que ele diz: considera-se que a evolução cria e sustenta a biodiversidade via mudanças adaptativas em características ecologicamente relevantes. A especiação é um processo contínuo que dá origem à diversidade biológica e está intimamente associada a mudanças de fenótipo e à adaptação ao ambiente ecológico. Assinala a alternativa correta. Na letra A ele diz: a deriva genética é um componente de especiação, levando a uma maior diversidade genética devido ao fluxo de genes entre populações. Nada a ver. Mas, deriva genética, cara, é muita questão de evolução que o cara começa dizendo alguma coisa sobre qualquer tópico da evolução e fala sobre deriva genética, é um conceito que você não deve esquecer. E a deriva genética corresponde ao acaso. Ocasiona mudanças bruscas nas frequências gênicas de uma população? Claro que sim, principalmente as pequenas. Professor, não entendi. Por quê? Primeira coisa, lembre-se, deriva genética é um acontecimento casual. Beleza? Ocorre mudanças bruscas em frequências gênicas? Sim. Vamos imaginar uma ilha com 1000 ratos. E essa ilha sofreu um tsunami. E aí matou praticamente todos os ratos, sobrando simplesmente 100.
90% dos ratos desapareceram. Ou seja, 90% do patrimônio genético daquela população de ratos simplesmente sumiu com a morte desses animais. E aí o que acontece? O acontecimento foi o quê? Casual. Esses ratos restantes vão reproduzir entre si e daqui a pouco vão reconstituir a população da ilha em 1000 indivíduos. Mas a frequência gênica agora, a frequência do patrimônio genético nessa população, ela foi drasticamente alterada, ok? Porque grande parte dela se perdeu nos ratos que morreram. E aí o que aconteceu depois é o que nós chamamos de deriva genética. Entendido como funciona? Na letra B ele diz: a seleção natural contribui para a adaptação ecológica, tanto na presença como na ausência de isolamento geográfico entre populações. Exatamente. Ela é quem contribui para a adaptação ecológica? Claro que sim, porque ocorrem mutações, ocorrem recombinações gênicas e esse material genético que é favorável, sequências genéticas que promovem a adaptação serão selecionadas positivamente. Que haja isolamento geográfico entre a população ou que não haja isolamento geográfico na população. E aí vem uma coisa interessante, entendido? Que é sobre evolução convergente e evolução divergente, que vamos falar sobre isso. Olha lá. Na letra C, a especiação induzida por barreira de fluxo gênico entre populações, sendo resultante da seleção convergente baseada na ecologia entre os ambientes. Muito bem. É induzida por barreira de fluxo gênico em populações, sendo resultante de seleção convergente, e aí vem um ponto importante. Seleção convergente é quando espécies diferentes, sem ancestralidade comum, se adaptam a ambientes semelhantes. Isso é o que é, tá? Adaptação ou seleção convergente. Por exemplo, baleias são mamíferos, mas têm a forma hidrodinâmica de peixes. Mamíferos e peixes não têm relação, grau de parentesco extremamente distante, mas guardam características muito semelhantes em comum. Isso é o que é caracterizado por uma seleção convergente. Pelo fato das baleias, por serem mamíferos, estarem no mesmo ambiente aquático que os peixes, por seleção natural, a adaptação levou a essa forma hidrodinâmica muito parecida. Mas a outra situação é a seleção divergente. É quando espécies que são aparentadas, que têm relação de parentesco, se adaptam a ambientes diferentes. Neste caso, guardam ancestralidade comum, mas tornam-se diferentes. Resumindo, indivíduos diferentes, submetidos à mesma condição ambiental, por seleção natural, tornam-se semelhantes. Okay? Indivíduos idênticos, submetidos a condições ambientais diferentes, sofrerão pressão de seleção natural diferente, tornando-se muito diferentes, mas guardarão entre si ancestralidade comum. É isso aí o que acontece, beleza? Na letra D, o isolamento geográfico é necessário para que ocorra especiação, com as novas espécies ocupando nichos ecológicos distintos. Ora, é necessário que ocorra especiação? Não, tá certo? A especiação pode ocorrer no mesmo espaço geográfico, sem que haja separação por uma barreira. É o caso da evolução simpátrica, também denominado de anagênese, beleza? Quando há isolamento geográfico, teremos evolução alopátrica ou cladogênese, que é o processo mais comum, que é isso que eu falei anteriormente. Belezinha ou não? A questão da cladogênese. Indivíduos iguais submetidos a ambientes diferentes, havendo isolamento geográfico, tornam-se diferentes. Então você pode ter o processo de especiação de duas formas. Por evolução simpátrica ou anagênese, quando ocorre dentro de um mesmo ambiente sem que haja separação geográfica, o que acontece são mudanças que ocorrem nesses indivíduos ao longo do tempo e que eles vão se tornando tão diferentes que lá na frente tornam-se completamente diferenciados em relação à espécie original, beleza? Na cladogênese, ou evolução alopátrica, não. Eu tenho que ter uma população que se separou em subgrupos que migraram para condições ambientais extremamente distintas e aí tornaram-se muito diferentes ao longo do tempo. Aí ficamos com a letra B na nossa questão de número 12. Penúltima questão diz assim: em relação ao sistema BO, de grupos sanguíneos assinala a afirmação verdadeira.
As diferenças entre os tipos sanguíneos são decorrentes das proteínas dissolvidas no plasma. Essas proteínas ele está dando o nome de aglutinogênios. E das proteínas presentes nas membranas das hemácias, que ele está chamando de aglutininas. E aí vem um errozinho na questão, tá certo? Aglutinogênios estão presentes nas hemácias. Existe o aglutinogênio A, existe o aglutinogênio B, que vai caracterizar os grupos sanguíneos ABO. As aglutininas ou anticorpos estão localizados no plasma sanguíneo. Então é o contrário do que ele está colocando aqui na alternativa A. Não é verdade? Na letra B ele diz, existem dois tipos de aglutinogênios, anti-A e anti-B, e dois tipos de aglutininas A e B. Não, são dois tipos de aglutinogênios A e B e dois tipos de aglutininas anti-A e anti-B. Mais uma vez é o contrário do que ele está afirmando na alternativa B. Letra C. Em uma situação onde a mãe heterozigota com sangue A tem um filho do grupo O, o pai não pode ser do grupo AB. E aí nós temos a alternativa correta. Professor, por quê? Olha só. Indivíduo de grupo O, ele tem genótipo Izinho. Indivíduo de grupo AB tem genótipo IA e B. Sendo assim, o indivíduo AB não pode ser pai de uma criança O com uma mãe A, porque ele não é portador no seu genótipo do gene Izinho, certo ou não? Olha só, como é a determinação genética do sistema ABO? Fenótipo A, o indivíduo pode ser IA, que o IA é o gene que determina grupo A, aqui ele se encontra em homozigose, ou o indivíduo pode ser IAzinho, quando o gene estiver em heterozigose com o gene I, certinho ou não? O indivíduo de fenótipo grupo sanguíneo B, ele será IB, porque o gene B condiciona, então, a formação do antígeno B, que caracteriza o grupo B, mas o gene pode vir em heterozigose com o gene I. Não é? IA é dominante sobre Izinho e IB também é dominante sobre Izinho. AB é o caso de codominância entre os genes. É quando se encontra o gene IA com o gene IB no mesmo indivíduo. Ele tanto vai produzir o antígeno A como vai produzir o antígeno B. Aglutinogênio A e aglutinogênio B, caracterizando o grupo AB. E o indivíduo Izinho é o indivíduo O porque ele não produz aglutinogênios. Belezinho ou não? Certinho? E aqui, ó, pessoas com sangue tipo O têm os dois tipos de aglutinogênios e nenhum. Não, é o contrário disso aí. Para resumir, terminando isso aqui, vamos falar sobre a determinação do grupo A, ou dos grupos ABO, como funciona. Ó, se o indivíduo for portador do aglutinogênio A em suas hemácias, ele é classificado como do grupo A. Se ele tiver aglutinogênio B em suas hemácias, ele é do grupo B. Se ele tiver aglutinogênios A e B, ele é do grupo AB, e se não tiver aglutinogênios, ele é do grupo O. Então, o aglutinogênio é igual ao grupo. A convenção de Landsteiner foi assim. No mesmo indivíduo, ok, o anticorpo que ele vai apresentar no plasma, o anticorpo ABO, será contrário à sua hemácia no mesmo indivíduo. Então, se o indivíduo de grupo A é de grupo A porque tem aglutinogênio A, no plasma ele vai apresentar o anticorpo anti-B. Seguindo o mesmo raciocínio, o indivíduo que é do grupo B porque tem o aglutinogênio B em suas hemácias, irá apresentar o anticorpo anti-A. Indivíduos que têm aglutinogênios A e B em suas hemácias não irão apresentar nenhum dos anticorpos, lógico. E o indivíduo que não tem os aglutinogênios irá apresentar os dois anticorpos anti-A e anti-B. Está feita, então, a determinação sanguínea para o sistema ABO. Beleza? Última questão, questão 14, para encerrarmos a nossa Biorevisão Enem 2024 de natureza. Diz assim: a figura abaixo ilustra a síntese de secreção de hormônios peptídicos. Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a. Ora, o item 1 está mostrando aqui o núcleo da célula. Eu tenho aqui uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA ela é transcrita para um RNA mensageiro. Transcrição. Beleza? Aqui fora eu estou tendo aqui essa estrutura que nada mais é do que o retículo endoplasmático rugoso. Esse RNA mensageiro vai para esse retículo endoplasmático rugoso e, consequentemente, faz a tradução, sintetizando a proteína correspondente. E aí, manda essa proteína para o sistema golgiense pela face cis,
que é a face que recebe, ok, aquilo que é produzido pelo retículo endoplasmático rugoso. Aqui ele será processado, empacotado e endereçado pela face de saída do Golgi, que é chamada de face trans. E aqui nós temos as vesículas. E aqui, a nível de membrana plasmática, estamos vendo a exocitose dessas vesículas. Beleza? E aí, olha lá, núcleo da célula, retículo endoplasmático rugoso, sistema golgiense e as vesículas de secreção ou vesículas secretoras, letra C, respondida a questão 14. Show de bola? Foi um imenso prazer, mais uma vez, estar com você. Encerramos, então, a nossa Biorevisão Enem 2024 de Natureza, o bloco 2, questões de 8 a 14. Se não assistiu o bloco das questões de 1 a 7, vai lá no canal e assista. Foi um imenso prazer estar com você. Boa sorte no Enem. Não digo boa sorte, sucesso no Enem, sucesso na vida. E nos encontraremos em alguma aula de autodesenvolvimento do nosso canal ou de ciências biológicas. Até a próxima!